Esse é o Adriano Souza que o torcedor do 13 está acostumado a ver, seja comandando treinos no PV ou à beira do gramado em dia de jogo. Mas olha, essa não é a única grande ligação com o esporte que Adriano tem não, viu? Esse é o Sensei Adriano Souza, segundo Dan de Karatê. Adriano Souza foi 4 vezes campeão brasileiro, foi vice-campeão sul-americano e pan-americano e teve uma trajetória de muito sucesso no karatê. Bora, Adriano, tu consegue, vai, derruba! Bora! Nós trouxemos ele para uma tarde especial no CT das Cascas, aqui em Campina Grande, um local que é um grande celeiro formador de atletas comandados pelo Sensei Guedes. Fora de ritmo por conta de tanto tempo afastado dos tatames, Adriano mostrou cansaço. Fazia quanto tempo, Adriano? 3 anos. Que não fazia nada. Isso. Desde 2023, quando eu comecei como treinador profissional, por viver cada período de uma cidade diferente, eu acabo não tendo como ter uma frequência de treino. Mas calma aí, torcedor. Dessa vez, ele não passou mal não, viu? Mesmo todo esse tempo longe do karatê, quem sabe não desaprende. Adriano mostrou domínio e técnica e que não foi tantas vezes campeão à toa. Respire, se recompõe. Fala um pouco do seu envolvimento com o karatê. É de antes do futebol, como é? Antes do futebol, eu começo a treinar karatê aos 6 anos de idade. Curiosamente, porque eu era uma criança que apanhava muito na escola. Então eu meio que fui forçado a entrar no karatê por minha mãe. E desde então o karatê participou da minha formação integral como ser humano, em formação de caráter, porque era uma idade em que isso ainda é possível, e formação de personalidade. Aquele menino antes muito tímido, introvertido, graças ao karatê, ganhou autoestima, ganhou confiança, ganhou liberdade, domínio de si. E o que antes era para uma defesa pessoal, depois se tornou um prazer, um hobby. Eu sempre fui um entusiasta por esporte, sempre joguei futebol, mas no karatê eu me encontrei como aquela criança talentosa que vencia competições e ganhava destaque. E como parte da minha formação enquanto personalidade, o karatê tem um carinho, uma participação especial na minha vida. Desde então, e com algumas pausas no meio do caminho, mas desde 2023 que eu não conseguia mais treinar. A gente vê que tem muitas crianças aqui também, e você falou que desde criança, começou ainda criança, né? Seus pais incentivavam muito, a partir do ponto que você viu que dava para ser um atleta e seguir até uma carreira? Olha, eu venho de uma família que tinha um foco muito direcionado para o estudo. E como não tinham sido eles atletas, eles acabavam que não incentivavam tanto a prática do esporte como competição. Isso se deu muito em função de um prazer meu e dos meus professores, meus treinadores. Fazer uma menção aqui, Paulo Franco, que era meu treinador de karatê em Recife. E a paixão pelo esporte começou a me trazer também benefícios de bolsas de escola, depois a opção de conhecer o Brasil através das viagens, premiações por Bolsa Atleta. Então isso foi me trazendo também uma autonomia enquanto indivíduo, enquanto adolescente, que ganhava seu próprio dinheiro, tinha suas próprias conquistas. Esse incentivo por parte dos meus pais, eles não eram muito frequentes. Eles não gostavam muito de assistir às competições em função de que é um esporte de luta, né? Então eventualmente você se machuca nele. E minha mãe alegava que não gostava muito. Então eu acabei sendo alguém que viveu e trilhou esse caminho só. As competições fizeram Adriano rodar o Brasil e conhecer muitos lugares também no exterior. Nos anos de 2005 e 2006, ele fez parte da seleção brasileira de karatê. Mas em 2007 precisou deixar o esporte de lado para estudar e se dedicar ao sonho de um dia ser treinador de futebol. Em 94, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o treinador era o Parreira, que era alguém que não tinha sido jogador de futebol e que tinha se tornado treinador por um caminho trilhado através da universidade. Então, naquele momento, o Parreira virou a minha grande referência de que aquilo era possível, para mim também. E desde então eu alimentei esse sonho, esse desejo, e o caminho que eu tinha a trilhar era através da universidade, e eu trilhei um caminho muito parecido, porque eu escolho fazer educação física porque eu queria ser treinador de futebol, entro no futebol como preparador físico, e eu entro no futebol em 2007.
é exatamente quando eu paro de competir no karatê. Eu participei da seleção brasileira de karatê em 2005 e 2006. Em 2007 eu entro no futebol e ainda junto com a faculdade, aquilo me tirou o tempo de treinar no nível que eu treinava antes, 6, 7 horas por dia, para ser um atleta de seleção. E aí eu fiquei fora do karatê de 2007 a 2017, me dedicando exclusivamente ao meu trabalho com futebol. Preparador físico da base, depois preparador físico do futebol profissional. Já no meio do futebol, onde era preparador físico do Náutico, um detalhe muito importante fez Adriano voltar ao karatê: o sonho olímpico. Em 2016, o karatê entrou no programa olímpico para os Jogos de Tóquio e foi aí que ele decidiu voltar. Ele se dedicou e, quando era o segundo lugar no ranking brasileiro, em meio à preparação para tentar a vaga olímpica, lesionou seriamente o joelho e fez o sonho ficar mais distante. A frustração muito grande porque eu realmente acreditava que era possível. Quando eu volto a competir em março, eu era o número 176 do ranking brasileiro e quando eu me lesiono eu já era o segundo, né? Muito próximo do primeiro colocado, que era outro pernambucano na minha categoria. Então eu realmente acreditava que era possível conseguir a vaga nos Jogos Olímpicos. Foi frustrante. E no período pós-cirúrgico de recuperação, que eu tomei a decisão de não mais continuar como preparador físico, iniciar minha carreira como treinador, aquilo foi também um acolhimento, porque minha energia se voltou para a minha recuperação e para estudar. Então eu comecei a direcionar minha energia novamente para o futebol, para aquilo que eu queria a partir dali, daquele momento. E isso acabou amenizando um pouco a frustração da lesão, mas foi um período difícil de recuperação. Eu lesionei todos os ligamentos do joelho, então foi uma cirurgia bem complexa. Mas eu acho que tudo teve o caminho que tinha que ser e eu sou grato por nesse momento isso ter acontecido, porque transformou minha vida. O resto é história. Adriano se consolidou como treinador e hoje vai para a sua segunda temporada no Galo. Agora, com mais raízes em Campina Grande, será que ele teria um tempinho para o karatê com o Sensei Guedes? Eu trouxe meu kimono agora, recente de Recife, justamente para conseguir fazer treinamentos e acredito que pelo menos 1 a 2 vezes por semana tentar estar presente aqui, até porque para cuidar da saúde é interessante que nós que somos praticantes de esporte de lutas, isso fica na nossa vida, na nossa corrente sanguínea. Então é muito prazeroso estar com o kimono, praticar aquilo que eu pratiquei minha vida toda. A sensação de bem-estar é muito grande e acho que pode me ajudar muito em relação a me manter um pouquinho mais equilibrado no dia a dia do treinamento de futebol. E tá pensando que Adriano e Sensei Guedes se conheceram agora? Nada disso, viu? Assim que chegou no 13, eu conheci logo através da imprensa que ele era um atleta e dos bons. Eu lembro muito bem disso aqui. E karatê é isso. Karatê, apesar dele estar trilhando novos caminhos na área profissional, mas o karatê está dentro do peito de cada praticante e o praticante, o karatê, não esquece. E ele garantiu que vai voltar não apenas a treinar, mas também vai voltar a competir no karatê. Na primeira competição, depois de minimamente bem, vou participar e vou convidar eles para irem fazer a filmagem da competição, para eu voltar a competir aqui pela Federação Paraibana. Vamos cobrar isso. Agora vocês não conhecem apenas o Adriano, treinador de futebol. Conhecem também o Sensei Adriano Souza, segundo Dan de Karatê.